E aí, pessoal, vou trazer um conteúdo aqui com noções básicas do SQLite 3, como vocês podem estar usando aí no Python. Criei três códigos aqui, né, bem simples. O primeiro aqui, que é o MainPy, eu fiz as importações do DBM Manager, que é criando banco de dados, né, que eu faço a importação do SQLite 3. E aqui eu faço a conexão com test.db e eu seto o cursor, né, para ser a conexão do test.db. Mas caso ele não tenha, né, então ele vai criar uma tabela caso não exista, com ID, título, descrição, data, status. E aqui tem o commit e o close, que é sempre depois de dar um execute, você vai dar o commit para fazer a alteração, depois o close da conexão. Aqui no Task Manager, onde a gente tem as nossas funções, aqui tem o adicionar task, listar as tasks, marcar como completa e deletar a task. Basicamente é o mesmo padrão, né, para todas, que você tem a conexão, né, com o banco de dados. Depois você vai setar o cursor e a partir do cursor você vai executar os comandos. E aí depois de executar o comando do banco de dados, né, do SQLite, você vai dar o commit para fazer a alteração e depois vai fechar a conexão. Pode ver aqui que é o mesmo padrão para todos. Exceto aqui no listar tasks, que aqui a gente vai usar o fetch all, porque a gente vai estar pegando uma informação que o SQLite vai estar retornando, entendeu? Mas aqui no caso de update, insert e delete, vocês podem ver que é conexão, seta o cursor, lança o comando com o cursor execute e depois fecha a conexão, entendeu? Ó, tá vendo? É o mesmo padrão. Aqui no list tasks a gente vai usar o cursor.fetchAll. Aqui no MainPy, o que a gente tem é basicamente a importação, né, do CreateDB, como eu falei. A gente chamou essas quatro funções e a gente vai sempre criar o banco de dados. Então, caso ele não tenha sido criado, a gente vai criar, entendeu? Então, aqui a partir do CreateDB, a gente vai criar esse banco de dados, que é a primeira coisa que a gente vai precisar. Então, caso não tenha, ele cria. E aqui a gente tem um menuzinho que vai mostrar pra gente, né, as funções. Eu acabei colocando uma aqui, ó, vou mostrar pra vocês ao vivo como é que faz, se atualizar o título. Então ele chama o menu e aqui a gente vai escolher uma opção de 1, 2, 3, 4, 5. Aí aqui tem o título da tarefa, né? Então ele está recebendo o input no title, o input na description e o input no date, entendeu? Então a gente vai passar as três informações quando a gente for chamar a função adicionar task, tá vendo? Então a gente vai passar esses três inputs, que é essa função aqui, ó. Tá vendo? Tá recebendo esses três inputs. E aqui no comando da SQL a gente vai passar como ponto de interrogação. Entendeu? Vocês podem ver aqui também, ó, no update, a gente vai passar um ponto de interrogação e depois o input. Aqui no delete, a gente vai passar o ponto de interrogação, depois o input. Tá vendo? Então tem um padrão. Aqui na escolha 2, a gente tem o tasks, então a gente vai estar armazenando uma variável list tasks, né, que é a função. E aí a gente vai fazer um for. O for ele vai dar o task 0, o task 1, 2, 3, 4, que são as informações que estão vindo lá do fetchAll, entendeu? Então, para cada valor que a gente tiver aqui no array tasks, né? Porque este list tasks aqui, ele vai retornar o fetchAll dentro de um array. Então, para cada valor desse array, ele vai ir printando aqui pra gente o ID, o título, a descrição, a data, o status, entendeu? E vai retornar tudo pra gente aqui na escolha 2, que é o de listar as tarefas. Na escolha 3, a gente vai armazenar aqui no task ID o ID da tarefa que a gente quer marcar como concluída e depois vai chamar a função, né, a partir desse input. E aí mostra pra gente que a tarefa foi marcada como concluída. O 4 é para excluir a tarefa, né, então o mesmo padrão aqui, ó, da 3, vai mudar apenas a função que a gente vai chamar, né, e o 5 é para sair. Então eu vou rodar aqui pra gente ver, né, o MainPy, ó, executei o código, já criou o test.db, entendeu? Então a gente vai criar uma tarefa aqui, ó, tarefa 1, tarefa desk 1 2025 12 12. Então listar tarefas, ó, já mostrou ali, entendeu? Então vamos adicionar mais outra. Tarefa 2, tarefa desk 2 2025 10 10. Então a gente lista as tarefas, ó, já mostrou as duas tarefas que a gente criou. Vamos marcar a segunda como concluída. Então a gente lista tarefa concluída. E se a gente quiser apagar a primeira? Vamos apagar a primeira, que é a número 1. Então
Então, lista tarefas. Então, só está mostrando a segunda que a gente marcou como concluída. Entendeu? Então, o que a gente pode fazer agora, ó, vou ensinar vocês como é que a gente pode criar mais outra função aqui. Porque a gente só está, por exemplo, quero atualizar o título, entendeu? Então, como eu te falei aqui, o padrão é o mesmo, né? A gente vai ter um def, aí a gente coloca um update title, por exemplo. E o que a gente vai precisar? A gente vai passar o task ID, né? Que é qual tarefa a gente vai alterar. Task ID, então, né? E o title, a gente quer alterar o título. Então, a gente sempre vai fazer esse mesmo padrão. A gente pode até copiar e colar, ó. O que vai alterar é caso o banco seja diferente, entendeu? Por exemplo, a gente quer o test.db e quer o, sei lá, criar outro banco, person.db, né? Que é para identificar as pessoas relacionadas às tarefas, por exemplo. Então, a gente vai criar outro banco, né? E aí vai ter outra função, uma parte, para executar, né? Naquela tabela, naquele banco específico. Aí agora a gente vai chamar um cursor execute. E é bem parecido com esse update aqui da tarefa. Então a gente vai dar um update aqui. Só que ao invés de alterar o status, a gente vai alterar o título. E ao invés de ser concluída, eu quero passar esse parâmetro para ele, né? Então o id. Então set title, ponto de interrogação, o id, entendeu? Então a primeira coisa que a gente vai passar aqui, né? O title. E depois o task id. E para finalizar, né? É o mesmo padrão. Então a gente vai dar um commit, que é para fazer essa atualização, e depois um close. Então nesse arquivo aqui do Task Manager, tá tudo certo. Agora no main.py, a gente vai ter que chamar essa função que a gente criou, né, que é o update title. Aqui no menu a gente vai printar, né. Opa, acabei clicando no botão aqui errado. 6.atualizar título. Mas a gente pode inverter aqui, ó, e alterar aqui na choice, mas eu vou deixar no 6 aqui mesmo, não tem problema não. O elif aqui, a gente vai adicionar mais uma opção, né, que é o elif 6. E o que a gente vai colocar agora? A gente vai colocar id da tarefa, marcar como concluída. A gente pode copiar e colar aqui, ó, para aproveitar esta parte. Só que aqui no input, id da tarefa para atualizar o título. Entendeu? Que a primeira coisa que a gente vai precisar é o id da tarefa. Depois disso, ó, aqui a gente vai chamar o update title, né? Task ID e o title. Só que a gente vai precisar também de passar o title. Então vamos pegar aqui, ó, e vamos colocar o title. Novo título da tarefa, entendeu? Então a gente vai atualizar o título da tarefa. E é basicamente isso aqui, entendeu? Então, basicamente, já deve funcionar. Deixa eu ver se está tudo certinho. 6 é isso mesmo. Então, vamos executar. Vamos listar as tarefas, né? Então, tá mostrando aqui, ó, que o ID é o 2 e o título da tarefa é tarefa 2. Vamos clicar aqui no 6. A gente vai atualizar a tarefa de ID 2. E o novo título vai ser, ao invés de tarefa 2, a gente vai fazer teste de atualização título tarefa. Agora vamos listar. E aqui o título já alterou. Título, teste de atualização, título, tarefa, entendeu? Então é assim que tá rodando o código, né? Como vocês podem ver. Aqui no test.db, ó, a gente vem em tasks e está mostrando aqui o que foi salvo. Entendeu? Esse aqui é um código bem simples para mostrar para vocês como é que funciona. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode deixar nos comentários, que eu vou estar buscando responder o mais rápido possível. E é isso.